Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Vinícius e mais uma vez estarei aqui com vocês para esse momento de vídeo aula, ok? Mais uma vez com a disciplina de matemática, com o seguinte conteúdo: distinção de polígonos regulares de não regulares ou irregulares, tá certo? Pode receber também o nome de irregulares. Então nós vamos tentar diferenciar, certo? Aquilo que são polígonos regulares de polígonos irregulares, ok? Claro que primeiro nós vamos ver uma definição do que é polígono para que nossa compreensão fique um pouquinho melhor na hora de fazer a distinção. Antes de iniciarmos para valer o nosso conteúdo, gostaria de mandar um abraço para todos vocês, alunos da nossa rede municipal, professores e também nosso amigo Danley, que sempre deixa as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras. Então, vamos lá para o nosso estudo de polígonos? Inicialmente, o que são polígonos? Essa definição aqui que eu trouxe para vocês, encontrada no Brasil Escola, é uma ótima definição para os polígonos. Vejam, os polígonos são linhas fechadas, presta bem atenção nisso, linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta. Grava bem isso. Linhas fechadas, só segmentos de retas, que não se cruzam, a não ser nas suas extremidades. Bom, recebemos aí três informações importantes. São linhas fechadas. Essas linhas têm que ser retas, não podem ser curvilíneas ou circulares. E elas não se cruzam, certo? Dentro da figura, só nas extremidades. O que isso quer dizer? Uma linha só encosta na outra na pontinha, né? Para continuar fechando a figura, certo? Dando segmento a ela. Esses segmentos de reta nos polígonos são chamados de lados. Assim, outra definição mais comum que a primeira é a seguinte: polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Então, o que é que vimos? Polígonos têm lados, ok? E o que mais vimos de informações sobre eles? São formados por retas que não se cruzam dentro da figura, só dando segmento uma a outra nas extremidades. E também tem que ser fechada, não pode ter linha aberta, né? Todas as linhas elas devem se encontrar nas suas extremidades para formar o polígono. Professor, é melhor você mostrar um desenho ao invés de ficar só explicando assim com palavras. Então vamos lá. Aqui você tem um exemplo de tudo isso que eu falei. Ó. Figuras formadas por retas, pode olhar aqui que todas elas são formadas apenas por retas. Todas elas são fechadas, ou seja, em todas nós temos aqui que uma reta está se encontrando aqui na outra reta apenas por essa extremidadezinha aqui. Ó. Veja, elas se encontram fechando toda a figura. E dentro da figura, nenhuma dessas retas se cruzam, nenhuma corta a outra, tá certo? Só encostam uma na outra aqui nas extremidades, ó, quando elas encostam uma na outra para fechar a figura. Aqui nós temos exemplos de mais polígonos. Eles seguem também todas essas características que eu acabei de falar para vocês. Ó. Retas, só formado por retas. Elas não se cruzam dentro da figura, ó, nenhuma reta cortou a outra aqui dentro da figura. E também elas são fechadas, não tem nenhuma abertura, está toda fechadinha. E você pode observar isso nessas quatro figuras. Apesar dessas quatro de baixo aqui serem um pouquinho diferentes das de cima, todas são polígonos. A diferença entre elas é exatamente o assunto da nossa aula, que são polígonos regulares e irregulares. Mas espera só um pouquinho que eu já te conto o que são esses polígonos regulares e irregulares. Porque antes disso, eu quero mostrar figuras
que não são polígonos de jeito nenhum, nem regulares nem irregulares. Por exemplo, essa primeira figura, por que será que ela não é um polígono? Quais eram as características mesmo que a gente queria para polígonos? Tem que ser, ó, a primeira delas, linha fechada. Logo, essa figura já foi reprovada no nosso primeiro teste, porque aqui nós temos uma abertura, ó. Ela não está fechadinha. Logo, essa figura aqui não é um polígono porque é uma linha aberta, não está fechada completamente. Então, já está descartada. Nossa próxima figura aqui, ó, um círculo. Vamos ver se ele obedece a todas as características dos polígonos. Linha fechada. Bom, vemos aqui que não tem nenhuma abertura. O círculo passou no primeiro teste. Formadas apenas por segmentos de reta. Foi reprovada nesse teste. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo o quê? Ó? Linha circular. Não é segmento de reta como os polígonos que nós vimos aqui em cima. Ó, só reta. Aqui, ó, tem umas super curvas que formam essa área circular. Então, como não é formado por segmentos de reta, né, é formado por linhas circulares, uma única linha circular, temos que esse polígono, ou melhor, que essa figura aqui, o círculo, não é um polígono. E vamos para essa última figura aqui, ó, que parece como um laço. Bom, linha fechada. Sim, professor, tudo fechadinho. Formada apenas por segmentos de retas. Sim, ó, só tem retas aqui. Que não se cruzam. Opa, aqui que está o problema. Essa reta aqui na diagonal cortou essa outra reta aqui na diagonal. Elas se cruzaram aqui no meio da figura. Logo, ela não é um polígono. Beleza, gente? Então, se ficarem atentos a essas 3 características, vocês vão saber distinguir figuras que são polígonos e que não são polígonos. Bom, agora que você sabe que só esses 2 grupos aqui são polígonos, qual é a diferença entre esse grupo de cima e esse grupo de baixo? É o que nós vamos chamar de polígonos regulares, que é esse grupinho de cima, e irregulares, que é esse grupinho de baixo. Vejamos. Polígonos regulares. Quais seriam as suas características? Primeira, lados com a mesma medida, ou seja, todos os lados, todas as retinhas que formam ele, são do mesmo tamanho, têm a mesma medida. Ângulos internos com a mesma medida. Lembra que a gente já estudou algumas vezes que ângulos são aquelas aberturazinhas que 2 retas, quando estão, né, colocadas uma aqui na extremidade da outra, como por exemplo, você pode observar aqui, ó, olhando para mim. Esses meus 2 dedos significando que são 2 retas. A abertura que elas duas causam, aqui, ó, nós chamamos de ângulo, né? Relembrando isso, ângulos internos, que é essa medidinha aqui, ó, todas as aberturas deixadas por retas dentro de um polígono, também têm a mesma medida, ou seja, os ângulos são do mesmo tamanho. Veja só essa imagem. Nós temos aqui uma figura chamada pentágono. No pentágono, todos os lados, se você observar, são do mesmo tamanho. Ó. Nesse pentágono aqui. Ó. Ele também tem os ângulos internos do mesmo tamanho. Ó, lados do mesmo tamanho. E essas aberturazinhas aqui em amarelo também do mesmo tamanho. Ok? Então, esses são os chamados polígonos regulares. Aqui nós temos mais um grupinho de polígonos regulares. O triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que todos os lados são do mesmo tamanho, também é um polígono regular, porque ele vai ter, como eu já disse, os lados do mesmo tamanho e os ângulos internos, essas aberturazinhas aqui, também serão do mesmo tamanho. Um quadrilátero, que nesse caso aqui nós temos um quadrado, né? Ó, um quadrado regular, um quadrilátero regular, que nesse caso é um quadrado, é formado apenas por retas do mesmo tamanho e aberturas também aqui, ó, que são seus ângulos, do mesmo tamanho. O famoso ângulo de 90 graus, né? Ó, quando nós temos aqui um formatozinho de L. Temos aqui também uma outra figura chamada heptágono regular.
né, que todos os lados mesmo tamanho, ângulos também do mesmo tamanho. Assim como essa outra figura chamada octógono regular. Então, repetindo, polígonos regulares, lados do mesmo tamanho e ângulos também do mesmo tamanho, como você pode observar nesse pentágono com essas partes amarelinhas. Bem, e os irregulares, professor? Bom, se os regulares têm os lados do mesmo tamanho, os irregulares têm os lados que não têm a mesma medida. Nos irregulares, todos os lados não têm a mesma medida, certo? Não têm o mesmo tamanho. Assim como os ângulos. Os ângulos internos, né? Faltou a palavra não aqui, eles não têm a mesma medida, beleza? Como, por exemplo, esse triângulozinho aqui, ó. Nós temos que, ó, esse lado dele aqui está medindo 10 centímetros, esse outro aqui está medindo 10 centímetros. Porém, esse outro lado aqui está medindo 12, ele é maior que os outros dois. Como todos os lados não são do mesmo tamanho, esse aqui é um triângulo irregular, um polígono irregular. Assim como você pode observar nessas outras figuras, ó. Esse lado aqui, ó, que vai do segmento, que vai do pontinho A até o D, tem um tamanho. Esse outro aqui, ó, que vai do D até o C, é maior que ele, que é maior também, ó, do que esse outro e maior do que esse outro. Além dos ângulos também, ó, que essa aberturazinha aqui é bem diferente dessa outra aberturazinha aqui. Então, os ângulos também são diferentes. Então, polígonos irregulares, lados não têm a mesma medida e os seus ângulos internos também não têm a mesma medida. Eu vou tirar esse com a mesma medida, porque o correto seria não tem a mesma medida, beleza, pessoal? Não tem. Agora, uma parte bem particular da nossa aula, que seria nome que cada polígono recebe. Dependendo de quantos lados o nosso polígono tem, ele recebe nomes diferentes. O de 3 lados, você sabe que é um triângulo, não sabe? O de 4, ele é um quadrilátero. Se for regular, um quadrado. Porém, precisamos saber o nome também de outras figuras com mais lados e seu respectivo nome. Eu não vou ler todos aqui, para não atrasar a nossa aula, não ficar tão grande, mas se você tiver curiosidade, lê uma tabelinha que tem lá na sua atividade, pelo menos da apostila disponibilizada pelo município, que você vai ver toda essa tabela aqui. Você também pode dar uma pausa, ok? Bom, agora vamos fazer uma pequena atividade. Esses polígonos que estão colocados aqui, você deve dizer agora se ele é regular ou irregular, tá? Então vamos ver. Essa letra A aqui, ela tem um polígono regular ou um polígono irregular? Bom, para ser regular, tem que ter todos os lados do mesmo tamanho, né? Aparentemente, pelo que nós estamos vendo aqui, a pessoa tentou desenhar todos os lados do mesmo tamanho. Logo, os ângulos internos, que são as aberturinhas deixadas por cada lado, também aparentam estar do mesmo tamanho. Bom, se ângulos e lados são do mesmo tamanho, aqui na letra A nós temos um polígono regular. Vamos olhar aqui a letra C que está desse lado. Temos aqui um outro polígono que tem esse lado aqui, né? Ó, os de cima e o de baixo. Grandes. Porém, esses outros aqui parecem um pouquinho menores, não parecem? Como os lados são diferentes e provavelmente os ângulos também vão ter tamanhos diferentes, essa daqui vai ser a opção de irregular. Isso aqui é um polígono irregular, porque os lados são com tamanhos diferentes. Vamos ver se aqui da letra B. Aparentemente, parece que todos os lados estão do mesmo tamanho. Assim como os ângulos internos, que todos parecem ter aqui o formato de um ângulo de 90 graus. Bom, como tudo parece estar do mesmo tamanho, também é regular na nossa letra B. Essa letra D aqui,
De cara, você consegue perceber que os lados são bem diferentes, né? Esse lado de baixo aqui, por exemplo, é bem maior do que esse pequenininho aqui. Esse lado aqui é bem maior que esse. Os ângulos também, ó. Aqui nós temos uma abertura bem grande. Já aqui nós temos uma abertura bem pequenininha. Logo, essa letra D tem um polígono irregular. Bom, espero que você tenha aprendido a diferença entre polígonos regulares e irregulares. A partir disso, espero que você também tenha um bom desenvolvimento na sua atividade. Por isso, estudar bastante, prestar atenção aqui nessa aula, fazer a leitura dos textos que tem antes de iniciar cada questão da nossa atividade, para você ter um bom desenvolvimento. Bons estudos e até a nossa próxima aula.